Primeiramente, feliz Dia dos Pais. Esse desafio que nós temos de ser pai, as mães não têm nem ideia do que nós passamos. O quê? Não é? Mas é claro, lógico que é. Tem nem ideia do que é ser pai. Vocês não têm ideia mesmo que vocês são mãe? Feliz Dia dos Pais para os pais, essa baita missão que nós temos. Hoje quero pregar uma mensagem sobre o tema Pai de Amor. Texto bíblico lá em Lucas, no capítulo 15, fala sobre o filho pródigo. Apesar do texto ser intitulado como filho pródigo, na realidade a ênfase mesmo é para o pai de amor. Você já conhece esse texto, né? É sobre o filho pródigo, nós já pregamos aqui, você provavelmente já ouviu essa pregação. Eu vou ler o texto, mas eu queria, antes de ler o texto, falar com você sobre o resumo desse texto, de Lucas 15. Então, o texto, se nós pudéssemos resumir ele em 3 palavras, eu coloquei aí no boletim, seria perdido, encontrado e alegre. Essas vão ser as 3 abordagens que eu vou dar aqui para esse texto, porque o filho pródigo se perdeu sozinho, ele foi encontrado e depois houve uma grande festa, né? Então, esse é o resumo. Se fosse para resumir em 3 palavras, seria esse o resumo. Perdido, encontrado e alegre. Mas eu quero ler o texto com você. Está lá em Lucas 15, do 11 ao 24. Diz assim, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, vamos dizer isso, caindo em si, 1, 2, 3 e... Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trate-me como um de seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Versículo 20, o pai abraça. No versículo 21, o filho confessa. Versículo 22, mas o pai disse aos seus servos, depressa, traga a melhor roupa. Que roupa que era, irmãos? A melhor. E vistam nele, coloque um anel em seu dedo, um calçado em seus pés, traga o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Então, domingo passado, eu preguei sobre uma das palavras que ofende a Deus. Qual foi a palavra, você lembra? Independência. E então, essa semana era Dia dos Pais, e daí minha mulher mandou pregar sobre isso. E aí eu fui ler o texto do filho pródigo. E eu percebi uma coisa, irmãos. O filho pródigo, quando pede a herança para o pai era um homem muito rico, bem-sucedido, só tinha 2 filhos. O menino está ali vivendo. Quando ele pede a herança, ele não está pedindo a herança para ter dinheiro ou para tornar-se rico, porque ele já era rico. Ele já tinha dinheiro. Quando ele pede o dinheiro, ou melhor, a herança, ele está atrás do quê? Independência. Ele não está atrás de dinheiro, porque dinheiro já tinha. Comida boa já tinha. Benefícios já tinha. Tudo que o dinheiro podia dar, ele já tinha, porque já tinha dinheiro na casa. Mas quando ele pede a herança, ele está pedindo o quê? Independência. E o final da história dele foi
ou melhor, o meio da história foi péssimo. O final foi bom porque ele retornou. Mas no meio do caminho ele foi parar no chiqueiro. Tudo por conta do quê? Da busca pela autonomia e independência. Eu quero dizer mais uma vez isso para você, irmãos. Nós não andamos em independência. Agora mesmo estava no gabinete pastoral e nós estávamos reunindo com os irmãos que vão fazer parte da NOA, que estão vindo de outras denominações para caminhar conosco. E eu estava desenhando lá, na lousa, o nosso organograma. Ninguém anda em independência. O membro da célula tem o líder de célula, que está ali para abençoar, para caminhar junto, para servir, para orar. O líder de célula não caminha junto. Tem o discipulador, que está ali para acompanhar, para amar, para servir, para reunir, para festejar. O discipulador também não tem autonomia. Ele caminha junto com o pastor. E o pastor está ali, reúne semanalmente, quinzenalmente. Quinzenalmente tem reuniões, mas semanalmente nós nos encontramos. Tomamos café, conversamos, ligação, andamos em unidade. E o pastor do prédio? O pastor do prédio também não tem autonomia. A gente não acorda e fala, hoje eu vou juntar esse povo tudo, fazer 40 horas de jejum e oração. Agora, uma vontade aqui, vamos juntar 21 dias. Não, nós andamos em unidade, temos o supervisor. No nosso caso, o pastor Tony, o pastor da NOA do Esperança. Reunimos semanalmente. Toda sexta-feira nós estamos juntos. Sentamos à mesa, tomamos café, oramos um pelo outro. Quem tem encontro? Vamos abençoar o encontro um do outro. Conversamos sobre os planos, projetos da igreja, como nós vamos fazer. Tem semanas que nós nos reunimos terça-feira junto com os pastores. E na mesma semana, na sexta, 2 vezes na semana. Por quê? Porque, como dizem Provérbios, a pedra afia a pedra. Então, nós não andamos autônomos. O pastor Tony, por outro lado, toda quinta-feira se reúne com o pastor Wilson, lá na Vila Mariana. Nós vamos para lá, toda quinta-feira, 8 horas da manhã, nós começamos lá um culto que vai até quase meio-dia. Culto dos pastores. Só os pastores vão para esse culto. Acabou o culto meio-dia, o supervisor reúne junto com o pastor Wilson. E aí a mesma coisa. E o pastor Wilson? O pastor Wilson reúne com o pastor Aloísio. Por que eu estou falando tudo isso para você? Para mostrar para você que nós não andamos em independência. Porque andar em independência acaba no chiqueiro. É ou não é, irmãos? É o que nós vemos aqui na Bíblia. A Bíblia mostra para nós que o filho pródigo, ele decidiu não ter mais pai, mas o pai nunca decidiu não ter mais filho, porque pai não abandona filho. Ele falou, eu estou indo embora. O pai falou, você tem autonomia para isso, você está buscando essa liberdade, essa independência. Você pode receber ela, mas eu continuo sendo seu pai. Prova disso é que quando o filho pródigo percebe que ele está fazendo algo errado, ele volta. E quando ele volta, o pai à distância vê ele. Por quê? Porque o pai estava aguardando. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não manda filho embora. Deus não abre mão de filho nenhum. Filhos abrem mão dos seus pais, mas pais não abrem mão dos seus filhos. Olha o que diz lá em João 6,37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Deixa eu te falar uma coisa. Pessoas rejeitam pessoas, mas Deus não rejeita pessoas. Pessoas rotulam pessoas, mas Deus não rotula pessoas. A Bíblia fala sobre um homem que chamava Simão o leproso, na Bíblia. Por que você acha que o nome dele, ou melhor, o apelido dele era o leproso? Porque ele teve lepra. E talvez essa lepra demorou muito tempo para sarar, de modo que a doença dele se tornou o nome dele. Mas é curioso, porque quando ele se encontra com o Senhor o cura. E ele deixa de ser leproso, mas as pessoas continuam chamando ele de Simão o leproso. Por quê? Porque gente rotula gente, mas Deus não rotula gente. A pessoa pode ter sido a pior pessoa da face da terra. Ainda assim, o Senhor não rejeita. Porque o texto diz aqui, todo aquele que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, você vê que interessante, o filho pródigo se aproxima do pai por causa da herança, mas ele distancia do pai por causa da herança. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que tudo que distancia você do Senhor não vem do Senhor. Sabe, muitas pessoas acabam procurando a gente para se aconselhar e querem saber sobre algum tipo de empreendimento. Eu estou em dúvida, caso com ela, caso com ele. Eu estou em dúvida qual faculdade eu faço, eu estou em dúvida se eu abro o comércio, eu estou em dúvida, eu tenho 2 oportunidades de emprego. Esses dias o irmão me procurou, 2 oportunidades de emprego. Uma, e ele explicou uma, a outra explicou a outra. Mas eu não sei, como que eu vou saber qual é a oportunidade que eu tenho que assumir? Já passou por isso? O nome disso é dilema. Dilema é 2 coisas boas. Se for uma boa e uma ruim, não é dilema, porque você vai escolher a boa. Dilema é 2 caminhos igualmente agradáveis. Então eu quero dizer para você, sabe como você sabe se vem de Deus? Faz uma pequena avaliação. Qual é a avaliação? Isso me distancia da paternidade. Veja bem, irmãos, nós somos um com Deus. Não tem jeito mais de eu me separar do Pai, porque eu sou um com Ele. O Senhor entregou a vida por você, você foi revestido de Cristo, agora eu sou um. Não tem como eu estar mais inserido em Cristo, mas eu posso me distanciar do Senhor. Uma prova de você se distanciar do Senhor é ficar 2 domingos sem vir no culto assistindo o Luciano Huck. Fica em casa para você ver. Você acorda, ai que frio, não vou no culto da manhã não. Aí, 4 da tarde, começa a assistir o jogo. Aí, ai, muito frio, não vou tomar banho, não. Ai, não, eu já não vou para o culto. Fica assistindo o Luciano Huck, emenda com o Fantárdigo, e vai emendando, e vai emendando, vai emendando. Quer dizer, você passou 15 dias sem se alimentar aqui no culto, aonde os santos se reúnem. Aí, domingo que vem, mais frio ainda. Ou uma encravada. Ou, né, outra coisa qualquer. Eu não vou no culto, não. Não, eu vou à tarde. À tarde você arruma... Fica 2 semanas sem vir para o culto para você ver como é que você fica. Por quê, irmãos? Porque você é um com o Senhor, mas você deixa de relacionar com Deus. Você acaba se distanciando do Senhor. E isso é prejudicial para quem? Para mim, que sou filho. Porque o pai não deixa de ser pai, mas eu vou deixando de ter práticas de filho. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se o que você tem recebido te distancia da paternidade, não é obra de Deus. Não vem de Deus. Porque tudo que Deus dá, ouça isso, tudo que o pai dá é para te completar. Nada do que o pai dá é para te dividir. Se o que você está recebendo completa, é de Deus. Se o que você está recebendo divide, põe a barba de molho e vai orar. No mínimo. Porque o Senhor não dá nada para te separar dele. Se o que você recebe distancia dele, não é dele que você está recebendo. Pode ter aparência. Eu gosto sempre de lembrar de Jonas. O Senhor falou para Jonas, vai para Nínive. Ele fala, vou não. Lá os caras matam o profeta, matam homem de Deus. Eu vou para Jope. Ou melhor, eu vou para o outro lado, que ele não escolheu Jope, ele escolheu o outro lado. Aí, ele pega todo o dinheiro que ele tinha e desce para o porto. Quando chega no porto, tinha uma embarcação, que tinha um lugar na embarcação. Porque a embarcação não era tão grande, só tinha uma vaga. O valor que eles estavam comprando pela passagem era o valor que ele tinha juntado. A direção que a embarcação ia era a direção que ele queria. Então, quer dizer, encaixou tudo. Aí, o que ele pensou? Deus está nisso. Deus estava nisso? Não estava. Então, nem sempre, só porque está dando certo, é Deus que está te dando. Agora pegou, não pegou? Porque não é isso?
Está dando certo, está dando certo, está dando certo. Você tem que saber a vontade do pai. O filho pródigo pediu para o pai deu a herança, deu tudo certo, e ele foi para um lugar, uma terra longínqua, tinha amigo, tinha o que fazer, tinha condição financeira, mas era a vontade do pai? Nunca foi vontade do pai. Então não é porque está dando certo que o Senhor está envolvido nisso. Você tem que saber, isso aqui me aproxima, me faz estar mais inserido ou me distancia? Porque se distancia, esse é um sinal que pode ser que o que você está recebendo, ao invés de te completar, está te dividindo. Filho pródigo saiu de lá com a herança. O que é herança, irmãos? Herança está relacionado com bens materiais, dinheiro. Herança é grana, é patrimônio, isso é herança. Portanto, herança é tudo o que a mão pode fazer. Deu para entender? Alguém trabalhou muito, acordou muito cedo, fez bons investimentos, empreendeu, encontrou imóveis com preço bom, vendeu imóvel por um preço melhor, juntou apartamentos, a mão fez, o trabalho fez. Então agora, esse proprietário tem herança para passar para os seus filhos. Mas será que tudo que o pai tinha para dar para o filho pródigo era herança? Não, ele tinha mais. Sabe o que ele tinha? Legado. Herança é o que a mão faz, legado é o que o coração faz. Então o pai deu a herança, mas ele queria dar o legado. Legado está relacionado a um histórico. A herança, alguém deixa para alguém uma herança que está relacionado a bens materiais. Mas o legado não é só bem materiais. Legado está relacionado a caráter. Legado está relacionado a valores. Então, o meu pai deixou em mim um legado. Qual é o legado que ele deixou em mim? De trabalho, de honestidade. É o que seu pai deixou para você também. Não pega o que não é seu. Ele não falou isso uma vez. Ele falou por algumas vezes, até que se tornasse um legado. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor não tem para você só bênçãos e herança. O Senhor tem para você um legado. É isso que se espera dos pais. Que deixe um legado, uma história. Herança, nós deixamos para alguém. Legado, nós deixamos em alguém. Deu para entender? O pai amoroso teve que deixar para o filho pródigo, mas ele queria deixar no filho pródigo. Então, irmãos, o nosso negócio com Deus não é só receber do pai amoroso, mas é receber o pai amoroso. O caráter do pai amoroso, a vida do pai amoroso. Tem uma ilustração que provavelmente você já ouviu aqui eu falando, mas ela exemplifica muito bem isso. Um pai muito rico tinha muitos filhos, 5 filhos, e os filhos foram crescendo, então ele ia trabalhar e ele falava assim para os 5 filhos de manhã: pai está indo para a empresa, quem vai comigo? Aí um falava assim: hoje eu vou andar de skate. O outro falava: hoje eu vou ficar na piscina. O outro falava: hoje eu vou aproveitar a sauna. O outro falava assim: não, hoje eu vou sair com meus amigos. Mas um falava assim: eu vou com você. E isso foi se repetindo por anos, dias, semanas, meses, anos. E os meninos foram crescendo. Chegou uma hora que esse pai morreu. E ele dividiu a herança entre os 5 filhos. Todos receberam a herança igualmente. Mas teve um que não recebeu sua herança, recebeu legado. Por quê? Porque ele via o pai negociando. Ele via o pai tratando a moça do caixa do restaurante que ele almoçava todo dia. Ele via o pai tratando o segurança que estacionava o carro. Ele via, então ele foi recebendo o que do pai? Legado. Não apenas herança. Aquele menino que foi trabalhar com o pai todos os dias, ele recebeu, além da herança, a vida do pai. Porque ele começou a vestir
a roupa que o pai vestia para trabalhar. Ele começou a ir no barbeiro que o pai ia para se barbear. Ele começou a passar no açougue que o pai passava para comprar carne. Ele começou a tratar os funcionários como o pai tratava. O nome disso é legado. O que o Senhor tem para mim e para você não é só herança. Herança já está garantida para quem é filho, mas nem todo filho recebe o legado. Nós ficamos com o legado. Esse filho pródigo, infelizmente, não ficou com o legado. Ele recebeu apenas a herança. A Bíblia diz assim em João 14, 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Como que o mundo dá a paz? Por meio da herança. Dinheiro. Tem paz quem tem dinheiro. Tem paz quem pode comprar. Mas o Senhor diz, eu dou para vocês a minha paz. Não como o mundo dá. Qual que é a paz do Senhor? Olha Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Está vendo aqui a aproximação? Nós nos aproximamos não por meio do que nós fazemos, aproximamos por meio do que Cristo fez. Mas nós distanciamos por intermédio das nossas ações. Deixamos de ser filho? Não. Mas deixamos de ter a proximidade, a vida do Pai. Deu para entender? Sabe quando você fica perto de alguém que tem um perfume muito forte, e depois você fica com o perfume dela? Aí tem pessoas que passam perfume na mão, ou aqui no punho, e aí você cumprimenta e depois você fala, mas esse cheiro não é meu. Quer dizer, você só fica com o cheiro da pessoa se você tiver aproximação. A mesma coisa com o Senhor. Você é filho, eu sou filho, mas a aproximação faz com que eu tenha o mesmo aroma. Aí o texto diz aqui, ó, agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Olha lá, a parte A do versículo 14. Portanto, o texto diz aqui que o Senhor quer dar para nós a paz, não como o mundo dá. A paz que o mundo dá é por meio da herança, por meio do dinheiro, por meio de bens materiais. Mas a paz do Senhor é por meio dele próprio, porque ele é a paz. Então o que eu quero dizer para você é que o Senhor não tem paz para te dar. Ele é a paz que você precisa. Muda completamente. Aí esse filho pródigo foi encontrado. Ele que estava perdido foi encontrado. Quer dizer, ele estava numa situação terrível, né? Muito ruim. Aí ele lembrou do pai, falou, puxa vida, por que eu estou vivendo essa vida? Né? Por que eu estou desse jeito aqui? É engraçado, deixa eu te falar uma coisa aqui, que o pai já sabia no que ia dar. Você sabe, o pai conhece os filhos. O menino que foi criado na fazenda do pai, cuidado pelo pai, teve experiências junto ao pai, recebe uma herança. O pai fica na porta só esperando o dia de voltar, porque não tem jeito, ele vai bater com a cara na porta. Ele não sabe negociar, porque quem negociava era o pai. Ele não sabe resolver o problema, quem resolvia era o pai. O filho é dependente do pai. Até o dia que ele fala, eu sou autônomo. Vai quebrar a cara, vai se arrebentar. Aí o texto diz assim, em João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É o pai. Você tem certeza que você quer herança? Você vai para lá? Sem mim você não pode fazer coisa alguma. É a mesma coisa nós. Só que nós, irmãos, somos animal racional. Com 13, não, antes disso, o filho já quer ser autônomo. A minha filha, menorzinha, minha esposa está na imersão de pastora, sexta, sábado e hoje. Aí, então, eu estou com os 3 filhos, tem ajudantes, né? Muitos auxiliadores. Mas, ontem à noite, ela tem o negócio que vai em cima do vaso sanitário, só o assento. Aí ela falou assim para mim, a minha filha veio e falou, pai, posso fazer xixi no seu banheiro? Eu falei, claro que pode. Ela falou, vou pegar o assento. Ela foi lá e veio com o assento. Aí eu falei, eu vou te pôr sentada. Ela falou, não precisa, eu vou sentar sozinha. Eu falei, mas você não alcança. Ela foi lá e pegou o banquinho. Sentou, tirou a calça, fez xixi, né? Aí, para limpar, limpou, né? O xixizinho, vestiu.
Ela não tem 3 anos ainda. Ou já tem 3? Tem, né? Tem 3. Confundi, falha. É que nesses dias o menino postou lá a foto do print da conversa dele com o pai dele. O pai dele escreveu assim: escreve seu nome completo e o dia do nascimento. O pai falou. Então, 3 anos já quer o quê? Autonomia, independência. Eu mexo o meu Toddy, eu faço pão frito, sabe, é o ser humano. Então, quer dizer, o filho pródigo chegou no momento que todos nós vamos chegar, que é o quê? Eu vou resolver minha vida sem consultar o Senhor. Eu vou resolver minha vida sem... É uma loucura isso, é uma loucura. Eu estou escrevendo um material que nós vamos usar lá na jornada, curso de casais, imersão de casais que nós vamos ter. E um dos casais que eu quero falar, porque a jornada de casais nós vamos falar sobre a jornada de casais da Bíblia. E um dos casais que eu quero falar é sobre Ananias e Safira. Um casal bem sucedido, bem estabilizado, mas chega um outro homem na comunidade. E esse outro homem é um homem generoso e dá uma oferta grandiosa. E todo mundo da comunidade fica sabendo. Nossa, olha a oferta que deram. Ananias e Safira foi lá reunir e falou, vamos dar uma oferta maior. Eles venderam a casa que eles tinham, pegaram todo o valor e entregaram. Mas o coração estava errado, o propósito. Eles se uniram para um propósito, mas o propósito estava errado. Tudo isso por quê? Porque não se aconselhou. Se tivesse falado com o pastor Pedro, da época, que Pedro era o pastor, seguinte, vou dar uma oferta aqui, eu vou vender minha casa e vou dar oferta. Como assim? Para que você vai fazer isso? Deus falou com você? Como foi essa experiência que Deus falou com você? Você vai morar onde? Mas essa casa aí você recebeu de herança. Como é que você vai fazer? Não, espera um pouco. Até que o pastor Pedro pudesse perceber que, na realidade, eles estavam querendo ofertar só para competir com o outro ofertante. Sabe qual foi o resumo final? Os 2 mortos. Morreu o marido, aí a esposa tem a oportunidade de ressuscitar o marido. Ela chega 3 horas depois. Já estou dando um spoiler aí do que eu vou falar na imersão, né? O marido chega com a oferta, feliz da vida. Ó, homem feliz, ó. A oferta está aqui. Pedro fala, mas está tudo aqui? Já que você decidiu dar, tem que dar do jeito certo. Está tudo aqui. Mentiroso, você roubou, isso aqui está tudo errado, você vai ser morto agora. Pum, morreu. Aí ele fala para os diáconos, arrasta ele daqui e leva lá para o canto. Aí arrastou, ficou só os pés para fora. Aí chega a mulher 3 horas depois, porque estava se arrumando. Aí ela chega feliz, aí Pedro fala, vem aqui, seu marido trouxe uma oferta aí, aquela oferta está certa, é isso mesmo? Ela teve a oportunidade de corrigir. Não. Deixa eu falar aqui, meu marido está com o coração todo esquisito, nem eu estou reconhecendo ele. Ele não tinha que ter feito o que ele fez. Tem como a gente conversar particular, pastor, aqui? Eu estou com vergonha da igreja toda aqui me olhando. Pastor, conversa com ele, eu não sei. Ele podia falar, então tá bom, vamos ressuscitar o morto. Mas como? Como ela falou, sim, eu estou junto com meu marido. Nós temos um propósito. Nós estamos juntos, unidos. Aí sabe o que aconteceu? Ele falou, então você vai morrer também. Plup, morreu, vai lá, põe junto com o outro. Então eu já quero falar para você. Na imersão de casais nós vamos falar sobre o poder da mulher que altera a rotina da casa. Porque ela tinha poder para alterar a rotina da casa. Se ela cai de joelho, me perdoa. Meu marido fez errado, mas eu não vou cair nessa furada. Me ajuda, pastor, como que eu faço? A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava, ele podia falar, levanta aí, ô mentiroso. Mas não se posicionou, porque não buscou conselho, andou em independência. Então eu já quero matar 2 coelhos de uma cajadada só. Primeiro, a palavra de hoje. E segundo, para gerar interesse em você, vai ir com a gente para imersão. Só tem 3 vagas. De 19, 16 casais já estão garantidos. Só tem 3 vagas aí, se você quiser. Amém? Então, irmãos, a Bíblia mostra aqui para nós que esse filho pródigo aqui, né, fez o que fez. O pai já sabia que ele ia voltar, né? E acabou esperando o retorno do filho. Eu quero ler um outro texto aqui para vocês. Está lá em Lucas. Eu vou ter que correr aqui, né?
Lucas 5, do 1 ao 6. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está falando, nós vamos lançar a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então, a Bíblia mostra aqui que os discípulos, que eram 4 pescadores, nem era discípulo aqui ainda eram pescadores, foram pescar. Então, quer dizer, eles foram no horário adequado para pescar, eles estavam com a isca fresca o suficiente para pescar, eles estavam com alimento para eles comer, estava tudo programado, a localização, a profundidade da isca, a temperatura da água, a lua, tudo certo. Eles pegaram algum peixe? Não. Jesus, então, usa o barco deles para uma missão, acabou a missão, ele fala: agora vamos lá pescar. Eles vão, ouça isso, os discípulos voltam para o mesmo lugar da tristeza, o mesmo lugar da decepção, mas dessa vez eles pescam. A isca já não era mais da mesma qualidade, porque já tinha passado horas, estava quente, calor, a isca já não fica mais tão boa, a temperatura da água já não era mais a mesma, não era lua, já era sol, a comida que eles comem ali no barco provavelmente já tinha sido consumida. Quer dizer, todo o cenário que eles tinham quando era para dar certo, tinha sido alterado para um cenário pior, mas dessa vez deu certo a pesca. O que mudou do cenário 1 para o cenário 2? Só uma coisa: a companhia do Pai. O Senhor estava no barco. Agora, com o Senhor no barco, aonde eles vão, no mesmo lugar que não tinha pescado, não tinha dado certo, nada tinha acontecido, eles pegam peixe. Por quê? Porque tem um diferencial. Qual é o diferencial? O Pai está no barco. O filho pródigo, irmãos, ele tinha tudo. Enquanto ele estava na casa, ele saiu da casa, perdeu tudo. Porque perdeu a aproximação. Quando você perde a aproximação com o Senhor, o endereço final é porcos. Distanciou do Pai, vai para perto dos porcos. Quem são os porcos para os judeus? Porco é sinal de maldição. Eles não podiam nem chegar perto de porcos. Judeus não cuidavam de porcos, não comia carne de porco. Judeu não cultivava porcos. Cultivava ovelha, novilho, boi, cordeiro. Mas porcos era maldição, era sinal de maldição. Portanto, o filho pródigo, ao distanciar do pai, não pesca mais peixe, não come, não vive, vive uma vida terrível e, como resultado, vai parar perto da maldição. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor não chamou você para ficar perto de porcos, o Senhor chamou você para você ficar perto dele. Eu quero ainda abrir um parênteses aqui sobre amizades. Toma cuidado com as amizades que você tem. Com quem você senta à mesa. Que tipo de coisas que você ouve. Que tipo de piada que você dá risada. Por quê? Porque o Senhor não fez você para andar com porcos. O Senhor chamou você para andar com Ele. Então, você vê que interessante. O filho pródigo perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu dignidade, não tinha mais comida, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas teve uma coisa que ele não perdeu: o caminho de volta. Ele sabia o caminho de volta. Ele perdeu sandália, roupa, anel, condição financeira, não tinha mais amigo. Por que eu digo que ele não tinha amigo? Porque não tinha ninguém para dar comida para ele. Ele tinha que disputar espaço com os porcos para se alimentar. Mas teve uma coisa que ele não perdeu: o caminho de volta. E eu quero falar isso para você também, irmão. Sempre tem um caminho de volta se você serve ao Senhor. O mundo não tem, porque o mundo é intolerante. Mas para Deus sempre tem um caminho de volta. Tem um caminho de volta para você voltar, para você realinhar, para você pedir perdão, para você se arrepender, para você organizar de volta a sua vida, junto com a sua esposa, junto com a liderança, junto com o discipulador, junto com o líder de célula, junto com o pastor. A linha de volta. Por quê? Porque no reino de Deus sempre tem espaço
para o caminho de volta. O Senhor Jesus morreu na cruz para abrir o caminho de volta. O caminho de volta ao Pai. Ele é o caminho. Para finalizar, irmãos, eu falei sobre o filho perdido, o filho encontrado, e agora eu quero falar sobre a alegria do pai. Porque o filho volta, e quando o filho está voltando, o pai o vê à distância. E vai recebê-lo, abraçá-lo. E aí, sabe um detalhe interessante? Vamos ler lá o versículo. Põe para mim, por favor, o capítulo 15, versículo 20. Diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou-o e beijou-o. Lembra como estava o filho? Ele estava no meio dos porcos, dividindo espaço no chiqueiro para ver se conseguia comer alguma comida dos porcos. Então, ali naquele ambiente, com o estômago roncando, é que ele lembra da casa do pai. Ele volta. Ele volta sujo, ele volta descalço, ele volta com um trapo de roupa. Quando o pai vê, vai até o encontro e faz o quê? Abraçou e beijou. Ele falou alguma coisa para o pai? Não. Ele pensou no que ia falar para o pai. No versículo 21 ele fala, olha o que diz no 21. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quer dizer, ele pede perdão, mas antes dele pedir perdão, o pai já abraçou e beijou. Quero dizer para você que a proximidade do pai, o beijar e o abraçar do pai, não depende apenas daquilo que você fala, depende dele. O pai foi até o filho antes de saber porque o filho estava vindo. Então, eu já preguei aqui alguns dias atrás sobre o pedido de perdão. E algumas pessoas pensam que vai ser perdoado porque pediu perdão. Não é o pedir perdão que faz você ser perdoado, meu irmão. Porque tem coisa que você não vai lembrar de pedir perdão. Quem se converteu aqui dos 30 anos para frente? Levanta a mão. 30 anos para frente. Quer dizer, você teve 30 anos de vida de pecado. 30 anos, dá quantos dias? Nem sei, é muito dia. Levando em consideração que a criança começa a pecar com 3 anos, que quer ser independente, que come batom e fala que não foi ela, com a boca toda suja de batom. Então, quer dizer, tem pecado acumulado. Se você precisa declarar todos os seus pecados, você está perdido. Aí tá bom, você se converteu. O que ficou para trás foi esquecido. Agora você serve a Deus. Aí você pensa assim: eu tenho que pedir perdão para Deus para ser perdoado. Como é que você dá conta de lembrar de pecados que você nem sabe que pecou? Porque você peca muitas vezes com a mente. Você peca muitas vezes involuntariamente. Quando você vê, você mostrou o dedo do meio para o motoqueiro. Tá aqui! Ai, meu Deus, o que eu fiz? Xingou. Falou que não devia. Fez comentários maldosos. E agora? Eu quero dizer para você, meu irmão, que o Pai te abraça antes mesmo de você falar. Porque o Senhor morreu pelos seus pecados passados, presentes e pelos pecados futuros que você vai cometer. Ele é o Pai de amor, Ele perdoa. Mas qual é a minha posição? Sua posição é voltar. E o caminho está aberto. O filho volta pelo caminho. A Bíblia fala que, e Jesus fala, eu sou o caminho. Ele volta por Cristo. O seu pedido de perdão é voltar por Cristo. Eu volto por Cristo. Isso é arrependimento. Eu abandono as práticas do pecado. Então a Bíblia diz que o pai recebeu o filho. O filho agora está junto com o pai. E aí é interessante porque o pai fica tão alegre que ele não pede relatório para o filho do que o filho tinha feito. Ele não fala para o filho: nossa, mas que cicatriz é essa? O que você arrumou aí nessa cara? Você perdeu a sandália, mas o anel, você tem noção de quanto de ouro tinha naquele anel? Eu não estou acreditando que você... Vai tomar um banho, vai resolver sua vida. Não, o pai não faz isso. Muito pelo contrário. O pai recebe o filho. Aí tem outra coisa importante também. Que ele tinha um irmão. E o irmão ficou muito acusado, muito bravo, porque o pai recebeu o filho pródigo. Aí sabe o que eu achei interessante?
Tem coisa que o pai dá para um filho para revelar o que tem de oculto no coração do outro filho. Entendeu? Ele deu para o filho pródigo, mas o objetivo não era só dar para o filho pródigo, era descobrir o que tinha de oculto no coração do filho não pródigo. Isso aí é assim, irmãos. O irmão acabou de converter. Nem maturidade não fez. Não fez nada. CTL, nada, mas ele vem e dá o testemunho na célula. Eu fui para o encontro, voltei do encontro, passou 15 dias, meu chefe me chamou e me deu um aumento. Aí o filho, que já está na casa há muito tempo, fala assim, quero ver quando isso aí acabar, esse fogo de palha aí. Já passei por isso muitas vezes. Ou então o filho não pródigo pensa assim, como é que isso é obra do acaso, porque eu estou na casa há tanto tempo, não tenho aumento, já faz mais de 10 anos. É pulando de emprego em emprego. Como é que ele recebe e eu não recebo? É o filho que está na casa há muito tempo. Então, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Tem coisa que Deus dá para o seu vizinho só para revelar o que tem no seu coração. Deus abençoa quem está do lado para saber o que tem dentro de você. Aí foi revelado o que tinha dentro do filho não pródigo. O filho não pródigo nem entra na festa. Eu não vou entrar na festa desse teu filho aí, não. Foi revelado. Mas eu quero dizer para você, o Senhor não revela o que tem no coração do filho não pródigo para acusá-lo. Revela para remover. O Senhor revela o que tem no coração do filho para tirar. E por último, irmãos, a festa não parou. O filho não entrou, mas a festa não parou. A justiça própria é esse mal aqui. Eu não vou entrar, porque ele não merece. Eu mereço. Eu tenho condições. Aí, paciência, você não vai entrar na festa, mas a festa vai continuar. Então, eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que o pai de amor tinha 2 filhos. Um que estava dentro da casa, mas nunca quis estar e saiu. E o outro que sempre esteve dentro da casa, mas só por causa dos benefícios. Não é esse o coração que o Senhor tem para nós. Nós ficaremos na casa, servimos ao Senhor por causa da revelação de que estar próximo ao Pai é a melhor atitude que nós podemos ter. Somos abençoados. A proximidade faz com que eu fique longe da maldição, longe dos porcos. Estar próximo do Pai eu recebo legado, vida, bênção. Que em nome de Jesus, nesse dia dos pais, você possa ter essa revelação de que o Pai de amor tem prazer em abençoar os filhos, mesmo o filho não tendo a atitude que ele espera. Nenhum dos 2 filhos teve a atitude que ele esperava, mas ainda assim ele continua abençoando. Da mesma forma é você. O Senhor te abençoa só porque você é filho. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.